Durante séculos, o mistério do túmulo de Davi intrigou gerações inteiras. O rei mais famoso de Israel, aquele que venceu Golias, uniu tribos, escreveu salmos e transformou Jerusalém no coração espiritual de seu povo, teria seu repouso eterno oculto sob as próprias ruas que governou. O que era apenas uma lenda nas páginas da Bíblia parece, agora, ser tocado pelas mãos da arqueologia moderna. Novas escavações nas profundezas da cidade de Davi, em Jerusalém, reacenderam a esperança de que, finalmente, o túmulo perdido deste rei lendário esteja mais próximo de ser revelado. Mas qual é a verdade por trás dessas descobertas? O que os arqueólogos encontraram? E como essas evidências dialogam com a tradição, a fé e os relatos bíblicos? Prepare-se para mergulhar em uma busca repleta de suspense, fé e ciência, enquanto desvendamos as provas e as polêmicas sobre o túmulo do rei Davi. Para entender a dimensão desse enigma, é preciso primeiro conhecer quem foi Davi segundo a tradição bíblica. Davi não é apenas lembrado como um monarca. Ele é o jovem pastor que enfrentou o gigante Golias, o músico que acalmava a alma do rei Saul, o líder militar destemido e, por fim, o grande rei que unificou Israel. Em 2 Samuel 5:11, lemos sobre o momento em que Davi estabelece sua residência real em Jerusalém, transformando a cidade em símbolo espiritual e político. E em 1 Reis 2:10 está registrado: E Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. É uma figura que transcende milênios, celebrada tanto na tradição judaica quanto cristã, cuja vida e morte continuam a ressoar até hoje. O ponto de partida para a busca pelo túmulo de Davi é a própria cidade de Davi. Localizada ao sul do atual Monte do Templo, ela é considerada o núcleo da Jerusalém antiga. Hoje, as escavações ali revelam não só ruas e casas milenares, mas também estruturas monumentais e túneis subterrâneos que sugerem uma grandiosidade condizente com a capital de um rei poderoso. Cada pedra retirada, cada fragmento exposto, parece sussurrar segredos de uma época em que a fé e o poder caminhavam juntos. Entre as descobertas mais impressionantes está a chamada Grande Estrutura de Pedra, revelada ao mundo pela arqueóloga israelense Dra. Eilat Mazar. Trata-se de uma construção com muros de até 6 metros de largura, utilizando uma engenharia surpreendente para o século X a.C. Muitos especialistas acreditam que esta pode ter sido a base do próprio Palácio de Davi, o epicentro do poder de Israel. E se o palácio foi encontrado, surge imediatamente a pergunta: estaria o túmulo do rei Davi próximo, talvez escondido abaixo ou ao redor dessas fundações monumentais? No entanto, há outro lugar que reivindica a honra de guardar os restos mortais do rei: o Monte Sião. Ali, desde pelo menos o século IV da era cristã, uma tumba tem sido venerada como o local de sepultamento de Davi. Turistas, peregrinos e estudiosos visitam este sítio, onde tradição e devoção se entrelaçam. Mas os arqueólogos permanecem cautelosos. Afinal, há pouca evidência material que ligue aquele túmulo à época de Davi. Teria a tradição acertado por acaso, ou seria essa apenas mais uma lenda criada pela necessidade humana de tocar o sagrado? Para aprofundar ainda mais o mistério, escavações recentes na cidade de Davi trouxeram à luz túneis e câmaras subterrâneas que sugerem práticas funerárias reais. Esses corredores, cuidadosamente escavados sob as antigas muralhas, poderiam ter servido como tumbas para membros da família real.
As estruturas combinam com o que se conhece sobre os enterros de reis na era bíblica, e alguns textos sugerem que Davi teria sido sepultado ali mesmo. O livro de Atos, no Novo Testamento, reforça: o sepulcro de Davi está entre nós até hoje. Seriam esses túneis a chave para desvendar o paradeiro do túmulo perdido? Ainda que não haja provas diretas, o trabalho dos arqueólogos revela evidências indiretas cada vez mais intrigantes. Inscrições antigas, como a Estela de Tel Dan, fazem referência à casa de Davi, confirmando a existência histórica do rei. Jarros marcados com o selo LMLK, significando pertencente ao rei, foram encontrados em Hebrom, outro centro importante do reino de Davi. Estruturas monumentais e muralhas sugerem não apenas poder, mas uma centralização administrativa e política compatível com os relatos bíblicos. Arqueólogos como Avraham Faust e Yair Sapir continuam a explorar esses indícios, montando um quebra-cabeça que mistura história, religião e ciência. Mas há um desafio: a cronologia. Identificar com precisão a data das estruturas exige o uso de métodos modernos, como a datação por carbono. Muitas dessas construções parecem remontar ao século X a.C., época atribuída ao reinado de Davi. Contudo, existe o chamado efeito Casa Velha. Às vezes, edifícios antigos são reutilizados ou modificados ao longo dos séculos, confundindo os registros arqueológicos. Estamos realmente diante das construções de Davi ou interpretamos os dados com base em nossas expectativas e desejos? No centro dessa busca está o eterno diálogo entre fé e ciência. Para muitos, a Bíblia não é apenas um texto religioso, mas também um roteiro para a arqueologia, como defende a própria Eilat Mazar. Os relatos bíblicos guiam as escavações, sugerindo onde procurar, o que esperar e como interpretar as descobertas. Para outros, a ciência deve caminhar com cautela, questionando tradições e buscando provas materiais antes de aceitar conclusões. Mas, para todos, há uma verdade inegável. Quando fé e evidência se encontram, o impacto é profundo. A fé não precisa de provas, mas quando elas aparecem, nos fazem olhar para o céu e para o chão, tentando conciliar o que cremos com o que podemos tocar. E assim, chegamos ao limiar de um dos maiores mistérios da humanidade. Talvez o túmulo de Davi ainda esteja oculto sob as pedras de Jerusalém, esperando que alguém o descubra. Ou talvez, como tantos lugares sagrados, ele exista mais no coração e na memória das pessoas do que em qualquer coordenada geográfica. O que sabemos é que a cada escavação, as evidências se acumulam, as perguntas aumentam e a história começa a falar, conectando passado e presente em um diálogo fascinante. Antes de encerrar, vale lembrar as palavras do Salmo 89. Fiz aliança com o meu escolhido, jurei a Davi, meu servo. Estabelecerei para sempre a tua descendência. O legado de Davi, seja qual for o local de sua sepultura, permanece vivo até hoje, inspirando milhões pelo mundo. Se você se interessa por história, fé e grandes descobertas, compartilhe esse conhecimento com outros apaixonados pelo passado. Continue acompanhando as revelações que unem arqueologia e Bíblia e mantenha a curiosidade acesa. Afinal, o próximo capítulo dessa jornada pode estar prestes a ser escrito.